E a redação com um peso de 20%, sendo a única disciplina que dá 1.000. Olá, meus 900 mais. Estou aqui hoje para dar uma aula reflexiva. Será mesmo que vocês estão fazendo de maneira correta ou vocês estão sem método? Por isso, talvez esse seja o motivo da não chegada aos 900 mais. Então, se você quer saber qual a metodologia certa, você chegou na aula que vai transpor barreiras. Que barreiras são essas? Você, nessa aula, você vai ver se o problema é seu ou se o método que você está usando é um método errado. Uma reflexão poderosa sobre métodos, a autossabotagem, a jornada para encontrar o caminho certo. É isso que eu vou entregar a vocês na aula de hoje. Essa aula não é para quem já tem o seu método, é para aquele que está travado, que está sem chegar aos 900 mais, aquele que não sabe começar, que vê a folha em branco, que trava, que não consegue articular nenhuma ideia e, infelizmente, se não tiver uma metodologia, vai ficar no patamar de 170 mil brasileiros que tiraram nota zero pelo simples fato de entregar a folha em branco. Então, diante disso, quem sou eu? Sou Lívia Soares, 25 anos, professora de redação, com mais de 1.000 alunos, com 900 mais e muitos oriundos da rede pública do ensino, tanto do ensino integral como do ensino federal, alunos que muitas vezes trabalhavam durante o período da manhã, estudavam à tarde ou estudavam à noite, trabalhava. Então, da EJA também, nós temos várias histórias exitosas para contar para vocês. E todas as aulas eu trago um personagem novo. É exatamente isso, um personagem novo, um personagem como Matheus. Matheus era aluno do tempo integral e passou num dos cursos mais concorridos da Universidade, Odontologia. Mas não tem só o Matheus, nós temos outros casos de alunos que saíram do tempo integral e estudavam os dois horários, como a Azaf, que entrou com a redação 960 no curso de administração, um curso muito concorrido aqui no estado de Alagoas. Então, você que quer ter resultados exitosos, como desses dois meninos, clica aqui no botãozinho que está abaixo e vai direto para a nossa metodologia e cai direto na nossa bio, no nosso WhatsApp, que vai levar você a conhecer qual é esse multiplicador de resultados, porque nós somos multiplicadores de resultado. E a redação com um peso de 20%, sendo a única disciplina que dá 1.000, ela jamais pode ser negligenciada. Você tem que ter um método, tem que ter uma técnica. O que nós iremos aprender hoje? O mito do fracasso pessoal. Esse mito que paralisa, que não leva você adiante e que faz com que você não saia da pontuação mínima hoje, que é a pontuação em torno de 700. Métodos que travam. Eu vou trazer aqueles métodos que não podem ser usados por vocês. E se vocês estiverem ainda usando, vai parar agora, porque senão não vai ter evolução. Como identificar se o seu método está errado? Eu vou trazer exatamente a técnica de identificação para que você ressignifique o seu trajeto rumo aos 900 mais. A transformação possível, o método certo para você. É hoje que você vai sair dessa aula consciente que você tem um caminho a seguir e que você achou a metodologia certa. Vou fazer também a você um convite para ação, porque não adianta você ter a metodologia certa e continuar fazendo os mesmos erros. Todo mundo sabe daquele ditado que é: se eu continuar fazendo as mesmas coisas, eu vou continuar tendo os mesmos resultados. Se está ruim, eu tenho que mudar e tenho que transformar a minha ação, trazendo um verdadeiro caminho, o verdadeiro caminho dos 900 mais, que eu tenho orgulho de dizer que é o caminho traçado
percorrido e orientado por mim com os meus alunos. Então, a gente anda lado a lado até chegar aos 900 mais. Lembrando que eu passei 6 anos da minha vida corrigindo para o governo e eu sei exatamente o que o governo quer da sua redação. O mito do fracasso. Quem nunca escreveu várias vezes e várias vezes se sentiu incapaz? Quem nunca se esforçou ao máximo e mesmo dando o máximo, não conseguiu chegar aos 900? A sensação de inadequação avassala você, ela destrói, ela quebra, como esse espelho aqui do lado está quebrado, como no texto imagético vem essa moça amedrontada, toda quebrada. Por quê? Porque é o quebrar do quê? Do não saber a direção, do não ter uma metodologia, do não ter uma pessoa que tem vivência, que tem resultados para guiar você. A cultura do culpar a si mesmo, ela é forte. Quando você não vai bem, você se culpa, você fica no canto, você não quer fazer mais, com medo do julgamento, com medo do que as pessoas vão falar, com medo de mostrar aquele amigo que já chegou aos 900 mais. Mas sabe o que aquele amigo tem de diferente de você? Uma metodologia, um passo a passo, um método treinado e validado pelo INEP. É isso que eu entrego aos meus alunos, que eu entreguei a tantos alunos, como aqui, ó, vocês estão vendo nesse outdoor, que tantos alunos chegaram aos 900 mais para o nosso método ser validado e reconhecido pela única Universidade Federal de Alagoas. Ele é realmente capaz de transformar a vida de tantos jovens rumo ao 1000, rumo à libertação, rumo à entrada e modificação familiar, porque um aluno que entra na universidade, ele modifica todo o trâmite, todo o trajeto da sua família. Não é simplesmente unidade, é coletivo. Tudo muda, a estrutura familiar muda e você passa a ser o exemplo da sua família. Você passa a ser o exemplo para o irmão mais novo, para os primos, para a comunidade, interferindo positivamente em todo o traçado do ambiente do qual você faz parte. Então, eu criei um método e esse método ele tira os obstáculos que você vai encontrar no caminho, fazendo um encurtamento entre você e a universidade dos seus sonhos, porque não adianta nada passar num curso que você não gosta. Você tem que entrar na universidade dos seus sonhos. E se o problema não for você? O que é que você já pensou sobre isso, a respeito disso? E se, na verdade, o método que te ensinaram simplesmente não serve para que você consiga chegar aos 900 mais? Um método tradicional, arcaico, muitas vezes negligenciado da prática. Prática essa tão decisiva na somatória das notas para que você chegue aos 900 mais. Infelizmente, nós tivemos um decréscimo com relação à galera que chega aos 900 mais. Nós saímos de 2024 de 6,4, que já era um percentual mínimo de alunos acima de 900, para uma queda de 3 pontos. Traduzindo, estamos com menos de 4% do alunado, colocando o público e o particular, que chegam aos 900. Isso eu englobo todo mundo dos cursinhos, a galera do público, do particular, da EJA, que nunca mais fez, nunca mais estudou e que voltou a enxergar o Enem como um ponte, como facilitador para o ingresso na universidade. Você já pensou do universo de quase 5 milhões de pessoas, somente 3,4% chegarem aos 900 mais? Nossa, que dificuldade! E eu tenho orgulho em dizer que para os meus alunos essa dificuldade é um obstáculo vencido. O encurtamento, o direcionamento, o empoderamento que a redação traz para o meu aluno faz com que ele tire em 1 hora com rascunho, ficando folgado, livre, feliz para completar as 90 questões. Porque não adianta uma redação bem feita que sugue
2 horas do seu tempo. Isso vai ser comprometedor com relação às outras disciplinas. Jamais o meu aluno passa de 1 hora e 30 minutos para fazer uma redação, porque já está tudo aqui. Ele sabe exatamente o que colocar, treinou para isso, viu vários temas possíveis e imagináveis de redação e ele percorreu todos os eixos temáticos, porque nós aprendemos para qualquer tema. O tema nunca foi e nunca será algo que nos assusta. O que é que nos assusta? Nada, porque aquele que está munido de uma redação 900 mais, de um PTE 900 mais, ele não se abala com nada. Tudo é muito secundário, porque o protagonista no dia é ele. Não dê o protagonismo da sua redação ao tema, porque o protagonista tem que ser você. Você é que escreve independentemente do tema. Essa mudança de perspectiva, de olhar o problema para um método e não para você, muda e revoluciona a sua forma de pensar. Então, vamos entender melhor a respeito dos métodos que nos travava, porque a partir de agora você não trava mais. Técnicas ultrapassadas. E o que quer dizer isso? Métodos que não acompanham a evolução do mercado e das necessidades da sociedade moderna. Sabe aquele professor? Bota aí nos comentários. Quem nunca teve um professor que disse: hoje nós teremos aula de redação, e colocou o tema no quadro e mandou você escrever. Aí você bota a mão na cabeça e diz: e não tem nada que me auxilie? Como é que eu vou fazer isso? Exatamente, é ultrapassado. Ninguém usa mais isso. Isso não é ensinar redação, isso é passar tempo. Isso é o professor que não planejou sua aula, ou que não quer ter trabalho com relação à redação, porque redação dá trabalho. Ensino tradicional, um ensino tradicional que não estimula criatividade, pensamento crítico e adaptabilidade, ou seja, você vai se adaptar à realidade atual, às 12 partes do Enem. Eu não posso ter 13 partes, eu também não posso ter 11 partes, eu tenho 12 partes. E eu tenho que me adaptar à correção. Todo ano a correção do Enem muda algo. Por quê? Porque ele cada vez mais quer afunilar essa entrada dos jovens, tendo em vista que nós temos em torno de 3 a 4 ou até 5 milhões de inscritos e nós temos 350 mil vagas somente no SISU. Então, uma conta básica já dá para ver que muita gente vai ficar do lado de fora. E são exatamente aqueles que não tiveram acesso à metodologia ou que tiveram acesso a técnicas ultrapassadas e ensino tradicional. A gente também pode contar com a produtividade, que é uma produtividade venenosa, que é uma produtividade que não promete eficácia, que só sobrecarrega a ponto do nosso sistema parar e não querer produzir mais nada. Redação bem feita é feita antes do Enem, mas essa redação bem feita precisa de um profissional para devolutiva e, principalmente, para tornar o seu erro em acerto. Porque a IA, ela só vai apontar erros, mas é o profissional da área que vai pegar na sua mão e dizer, diante de tantos caminhos, você tem que escolher esse caminho que vai levar você aos 900 mais. E é assim que eu ajo com os meus alunos, porque eles chegam perdidos de várias tentativas, de nunca ter visto redação em sala, de ter técnicas ultrapassadas, mas eu pego na mão e digo, vamos por esse caminho, validado, objetivo e principalmente notório, diante de tanta nota alta. Pesquisa revela que 70% das pessoas não se sentem realizadas no trabalho por falta de um método adequado às suas necessidades. Está vendo a importância do método? Não é só numa redação. A gente tem que desenvolver um método em toda
todo o espaço da nossa trajetória, toda a nossa vida, a gente tem que ser metódico, no sentido positivo da palavra, porque o método, ele traz objetividade, clareza e principalmente resultado. Com o método certo, você não questiona resultado, porque os resultados, ó, pipocam, assim como esses outros aqui, ó, que eu trago para vocês, essa gama de meninos com 900 mais diante de todas as universidades possíveis, inclusive fora do nosso estado, como medicina em Roraima, como no Amazonas, o seu Jorge, então tantos outros. A metodologia que funciona ultrapassa o limite territorial e chega ao Brasil, porque é no Brasil, no diante dos 5.200 municípios, que eu quero chegar para impactar com a nota 900 mais, para trazer você para a universidade dos seus sonhos, mesmo que você nunca tenha ouvido nem falar em redação, muito menos fazer uma redação. Como identificar se o seu método está errado? Pega o papel e caneta, porque agora é hora de anotar. Sinais claros de alerta. Falta de consistência nos resultados. É como uma roda gigante. Tem hora que você está no 700 e pouco, tem hora que tu baixa para 500, tem hora que tu está nos 800, tem hora que tu baixa para 600. Isso quer dizer que o método não está claro, não está servindo. Método validado é o que traz você para os 900 e você continua com os 900 até o dia do Enem. Que felicidade a minha poder dizer que os meus alunos não oscilam. Eles vão com a metodologia até o final e os resultados também. E quando chega agosto, o que é que a professora tem? Felicidade e êxito. Fica realmente em êxtase, com tanta nota boa. Outra coisa que faz com que o seu método esteja errado é a desmotivação crescente e a perda de propósito. Já sabemos que qualquer caminho, para quem tem método fraco, vai servir para onde? Para o fundo do poço. E é no fundo do poço que você tem que tomar a ação do trampolim para chegar aos 900 mais, mas sem método você não consegue dar esse salto da vitória. E é assim que os meus alunos conseguem chegar, mesmo oriundo de escola pública, com ensino defasado, mesmo oriundo da EJA, com pouco tempo, trabalhando durante o dia, estudando durante a noite, mesmo com muitos anos sem estudar, 35 anos sem estudar. É muita coisa, né? Mas a metodologia certa levou aos 900 mais, que é isso que a gente sempre comprova por meio de resultados. Resultados infalíveis, a gente não discute, a gente aplaude. É isso que eu, graças a Deus, eu tenho colhido durante toda essa minha trajetória e os mais de 1.000 alunos 900 mais. Sensação constante de estagnar. Quando você tem um método errado, você se sente parado. Por mais que você produza uma redação toda semana, você não sai do lugar. A sensação de estar regredindo é constante. Já no método certo, você, a cada redação, você ganha 40 pontos em uma competência diferente. E a sensação de evolução, de dar o próximo passo, ela chega com força para ratificar tudo que a gente aprendeu durante o ano. Perguntas essenciais. Anote aí. Esse método, ele respeita meu estilo pessoal, meus valores fundamentais e o meu contexto único de vida? Realmente, usando esse método, eu vou casar o que eu defendo na minha cabeça com o que eu coloco no papel? Outra coisa, estou seguindo esse método porque ele funciona ou porque sempre foi assim? É o efeito manada ou o efeito pensante? Efeito manada é onde um boi vai, o resto vai atrás. Efeito pensante eu não estou me adaptando a essa metodologia. Eu vou em busca de outra, mas antes de adentrar em outra metodologia, eu tenho que ver os resultados que essa pessoa que está me oferecendo a minha nova metodologia, ela proporciona. Isso é dica e dica importante. Observe quem é que vai guiar você nesse processo.
Não coloque o seu futuro na mão de qualquer pessoa. Não coloque um ano de estudo na mão de qualquer pessoa. Não coloque o sonho da sua família, o sonho de prosperar na mão de qualquer pessoa. Não coloque o orgulho da sua mãe em dizer: meu filho é universitário. Não coloque esse orgulho na mão de qualquer pessoa. Portanto, esteja ciente que você chegou no canal certo, na profissional certa, que, só pelo sorrisão já diz que ama o que faz. Então, ferramentas que vão servir para você se avaliar. Primeira, feedback contínuo de pessoas confiáveis. Aquele amigo que já chegou aos 900 mais e que você ainda não chegou, você vai lá e faz uma consulta com ele. 0800, aquele papo de amigo, para que você também chegue aos 900 mais. A autoavaliação honesta e regular. Será mesmo que eu estou fazendo a minha parte? Eu estou me empenhando ou é um método que não está funcionando? Outra coisa é a métrica clara de desempenho e de bem-estar. Eu tenho que anotar tudo que eu faço, porque transformação possível é quando você tem um método certo. E quando é que eu tenho um método certo? Quando eu tenho uma personalização inteligente. É algo feito para mim, é algo que eu estou tendo acompanhamento, que eu estou tendo feedback de uma profissional, que ela está pontuando vírgula, crase, letra mal feita, porque ela tem experiência. Então, a primeira coisa é personalizar o seu estudo. Outra coisa é um aprendizado contínuo. Ninguém começa dos 900. Se você está achando que a primeira nota sua não vai ser 900 a partir do momento que você adquirir a minha metodologia, sinto muito lhe informar. Eu sou honesta, verdadeira, clara e objetiva. A gente está em construção, um aprendizado contínuo. Agora, nunca você vai regredir. Você sempre vai evoluir. Isso eu garanto. Resultados comprovados. Aí eu me deleito, porque o que eu mais tenho, graças a Deus, é prova social. Eu posso dizer com a boca cheia que os meus meninos são 900 mais. Os meus meninos são 3,4%. Ai, que orgulho! A cada colocação desses meninos na universidade, o meu propósito de vida, ele brilha, ele expande, ele ilumina, porque foi para isso que eu vim ao mundo. Agora eu quero que você estude com um impacto positivo e principalmente num ambiente onde todo mundo se ajuda, um ambiente corporativo, onde você vai encontrar alunos iguais a você, buscando crescer, evolução. A comunidade PTE 900 mais é o meu tesouro. O meu tesouro está lá, porque é lá que eu vejo a diversidade se unificar em prol de uma nota coesa, clara, objetiva e validada por quem deve ser validada. Não adianta cursinho dar 900 e o INEP não colocar. Eu prefiro que o aluno tenha uma nota baixa diante da minha análise, do meu olhar crítico, o meu olhar minucioso, do que ele vá para o Enem enganado, achando que vai chegar aos 900 mais e não chega. Quebrando o paradigma do erro pessoal ao erro do método. Pare agora de se culpar. É ordem, é imperativo mesmo. Pare agora, deixe de se culpar e comece a questionar de maneira crítica o que é que eu vou fazer para sair dessa inércia dos 700. Ou pior, dos 500, porque o nível nacional, a porcentagem que mais tem brasileiros é no nível 500 a 600. Infelizmente, é esse o nível. E nós sabemos que a grande parte dos alunos que estão nesse nível são alunos da escola pública, infelizmente. Mas eu vim ao mundo quebrar barreiras, incomodar, colocando o filho do pobre do lado do filho do rico em cursos elitizados, como a Letícia, medicina, como primeiro lugar em direito, o Wagner. Que maravilha saber que classes sociais são quebradas por meio de um estudo bem feito, um estudo com objetivo claro.
Outra coisa é o impacto transformador. O efeito positivo profundo da sua autoestima leva a todas as outras coisas. O nosso cérebro, ele não consegue distinguir as coisas que a gente pensa. Então, tudo que a gente coloca por meio do pensamento, das palavras, ele identifica como um padrão e ele vai trabalhar em prol disso, liberando hormônios que fortalecem tanto o lado negativo como o lado positivo. Então, tem um ditado que diz: se eu me esforçar, o tempo vai passar; se eu não me esforçar, o tempo vai passar do mesmo jeito. Eu readaptei dizendo o seguinte: se eu pensar positivo, eu vou entrar. E pensar positivo dá o mesmo trabalho de pensar negativo. E jamais eu vou pensar negativo, eu vou me munir de pensamentos positivos, porque agora eu encontrei a profissional certa. Histórias inspiradoras é o que mais a gente tem no nosso Instagram. Histórias inspiradoras que enchem e que aquecem, que faz com que o nosso coração fique quentinho, porque é por meio dessas histórias que a gente verifica que o poder da educação é muito avassalador, que o poder da educação transforma, multiplica e, acima de tudo, leva você a um patamar inimaginável. Agora eu estou convidando você aluno que não chegou aos 900, você que infelizmente está abaixo desse percentual de 3%. Você, aluno da escola pública, que não se identifica com nenhum discurso de nenhum desses cursinhos que estão aí vendendo, que querem muitas vezes o aluno já pronto. Você, que não tem base nenhuma, que nunca fez redação, que a primeira redação foi zero, como a Clara, tirou zero. Minha aluna saiu do 0940, entrando em primeiro lugar no curso de jornalismo da Universidade Federal de Alagoas. Então, é por meio desses relatos que eu venho fazer um convite a você para uma reflexão profunda. Qual método você está usando hoje? E se esse método realmente funciona? Busque ativamente, procure um conhecimento novo, uma abordagem nova, se permita ao novo, porque o novo comprovado levará você ao êxito dos 900 mais. E dependendo da universidade onde você querer entrar, você vai fazer o quê? Você vai multiplicar por 2, por 3, por 4 e até por 5 a nota da redação. Lembre-se sempre, o problema não pode ser você, mas um método que ensinaram a você e que não está dando certo. A coragem de questionar um método é o primeiro passo para a sua transformação. Porque se a gente continuar do mesmo jeito, a gente continua com os mesmos resultados. O verdadeiro caminho, o método certo, o verdadeiro caminho para o sucesso começa quando você encontra um método que funciona para você. Não é aquele que funciona por coleguinha, não. É aquele que funciona para você. É aquele validado para você, que não sabe como começar, que não sabe como finalizar, que não sabe envolver as ideias, fazer um texto fluido, coeso, coerente, que o corretor leia em 1 minuto, que o corretor ganhe os R$ 3 dele de maneira rápida, sem precisar parar. É isso que eu entrego aos meus alunos. Uma redação com rascunho em 1 hora, para que ele possa se sentir bem e ir fazer as 90 questões que ainda restam. E no segundo dia, não fique no percentual de 30%, que é um percentual muito triste de pessoas que desistem, porque muitas vezes sabe que não foram boas o suficiente na redação. Transforme a sua vida. Mude o método, transforme a sua vida. A mudança começa com a única decisão, com uma única ação que faz com que tudo se modifique. Quer ter acesso a essa metodologia? Clica aqui abaixo e caia direto no nosso Instagram, no meu WhatsApp, que vai trazer exatamente a solução. E a dúvida que você tiver, eu vou ter o maior prazer de solucionar, para que a gente chegue rumo ao 1000. Então, você merece se dar esse novo olhar, essa nova chance. Não é qualquer chance. Eu não sou mais uma que vem aqui dizer: olha, você vai tirar 900 mais na sua primeira redação, você não vai se esforçar. Eu não faço promessas vagas, eu faço promessas objetivas, claras e comprovadas. Você vai tirar 900 mais.
É isso que eu digo. Primeira coisa que a gente viu hoje, o método do fracasso pessoal. Nada de fracasso. Para aluno meu, a mentalidade que funciona é exatamente de sucesso. Métodos que te travam. Eu trouxe 3 métodos que você, com certeza, já viu durante essa trajetória escolar. Como identificar se o seu método está errado? Eu trouxe algumas perguntas. Transformação possível quando o seu método, você começa a ter um método certo. Eu fiz um convite a você a me dar essa possibilidade de conduzir você aos 900 mais. Será um prazer ser sua mentora premium, conduzir e encurtar e traduzir aquilo que o Enem quer de você. Eu sou uma tradutora nata do assunto que o Enem quer, mastigo, dou ele, como os meus colegas dizem, eu pesco o peixe, trato, frito, ainda dou uma dose de quê? De autoestima para o aluno só engolir. Então, é exatamente isso que eu venho fazer o convite para você. O verdadeiro caminho é o caminho do sucesso. Você nasceu para ser bem-sucedido e a sua entrada na universidade vai transformar a vida da sua família. Então, não negligencie uma coisa tão importante como a sua redação. Redação tem que ser prioridade. E então, diante disso, gostou dessa aula? Dá um joinha para a gente, porque isso é muito importante. E compartilha essa aula com aquele teu amiguinho que vai fazer pela última vez o Enem e precisa de um método. Vamos juntos rumo ao 1000!